Chegamos na lição de número 2 aqui do primeiro trimestre da CPAD da classe dos pré-adolescentes em 2025. Estamos abordando com vocês um texto escrito e comentado pela querida irmã Tatiane Alves, onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Texto extraordinário para você que ama escatologia. Na lição 2, essa lição que cai no dia 12 de janeiro, nós vamos abordar sobre os sinais da volta de Jesus. Sabe o que você precisa fazer para iniciar a tua aula? Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica que se localiza em Lucas, capítulo 21, versículos 8 ao 12 e versículo 19. A segunda é o que a Bíblia diz que está em Judas, versículo 18. Judas só tem um capítulo, por isso que você só vai ler o versículo 18 junto com os teus alunos. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal, nos acompanhe para você não perder nenhuma das nossas aulas, tá? E ficar atento às nossas ministrações. Estou postando aula de segunda a sexta-feira, toda sexta-feira eu encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, posto as lições no YouTube, no Spotify, no TikTok. Aproveita e me segue e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma aula de excelência. Eu já comentei essa aula em 2023, ela retorna agora, estou reeditando e que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa através dessa ministração que ficou muito boa para o nosso crescimento em Jesus. Esse trimestre estamos estudando uma disciplina bíblica conhecida como escatologia, a doutrina das últimas coisas. É claro que ao estudarmos escatologia, nós também precisamos entender que existem diferentes linhas de pensamento e de interpretação a respeito desse tema. Por exemplo, existem pessoas que entendem diferente de você, que é pentecostal, que faz parte da Assembleia de Deus. Isso é chamado de linhas de interpretação escatológica. É muito interessante você perceber e anotar isso também. Nós precisamos levar em consideração a nossa linha de pensamento, aquilo que nós acreditamos, aquilo que os nossos pastores nos ensinam, conforme a palavra de Deus. A nossa linha de pensamento escatológica, ela é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, o pré é antes da tribulação. A nossa linha de pensamento também é pré-milenista. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do milênio. É interessantíssimo você levar isso em consideração, porque faz parte da nossa linha de pensamento e é defendido também pela declaração de fé das Assembleias de Deus. É claro que existem outras linhas, como eu citei para você. Existem outras linhas, como a linha amilenista. Essa linha amilenista nega a existência do milênio. Nessa linha acredita-se que o milênio é simbólico, já está acontecendo e a qualquer momento a igreja será arrebatada no meio desse milênio. Essa linha também defende outra visão, como por exemplo a visão de passar pela tribulação. Ela é vista como tribulacionista. Ela descreve que a igreja passará pelo processo da tribulação e no ápice dessa tribulação Cristo então aparecerá e arrebatará a sua igreja. Nós não entendemos assim, tá? Existe outra linha também que defende que a igreja então passará por todo o milênio, ela é conhecida como pós-milenista e passará por toda a tribulação. Ela é pós-tribulacionista. Ela descreve que a igreja passará por esses dois processos e depois disso, então, Cristo aparecerá e arrebatará a sua igreja. Nós acreditamos na primeira linha. A nossa linha defende que a igreja não passará pela tribulação. E há diversas bases bíblicas para isso. A nossa linha defende que a igreja ela será arrebatada antes do milênio. A gente vai definir isso com você durante todo esse trimestre. Um detalhe extraordinário que você precisa compreender é que a nossa linha ela tem um fundamento bíblico, ou seja, para nós, a Bíblia ela apresenta todos esses sinais que antecedem o retorno de Cristo, que antecedem especialmente a volta gloriosa de Jesus. E o processo da tribulação é um processo terrível, que nunca se viu antes, que nunca aconteceu antes e está guardado para o momento exato em que a igreja for arrebatada. Então é necessário a gente destacar isso. Antes do arrebatamento acontecerá então diversos sinais que sinalizam então a chegada
desse momento glorioso para a igreja. E é interessante nós percebermos isso aqui. A nossa linha de pensamento, ela defende que a igreja será arrebatada de forma invisível para o mundo, visível para os crentes. Só os crentes vão ouvir a trombeta de Deus soar. Nós ouviremos o Senhor nos chamar. Então nós teremos o um encontro com Cristo nos ares. Na nossa linha, nós acreditamos que passaremos então pelo processo de glorificação diante do Senhor. Seremos transformados, teremos um encontro com Cristo nas alturas. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, estarão lá. Nós vamos receber do Senhor o galardão. Passaremos então um período de 7 anos com Cristo nos ares, nas alturas, enquanto aqui estará acontecendo o processo da tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. No final desse período de 7 anos, então, Cristo aparece de forma gloriosa com a sua igreja. E nesse processo ele vence Satanás, o anticristo, a besta, prendendo Satanás por 1000 anos, estabelecendo aqui o período de milênio, esse período de paz, onde a igreja governará com Cristo. No final desse período, Satanás será solto mais uma vez, se levantará contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus e perderá. Será lançado no lago de fogo e enxofre. A terra será destruída. O próprio Pedro relata isso. E no final desse período, a igreja então estará com Cristo no novo céu, na nova terra e viverá com Cristo na eternidade. E é interessante nós entendermos tudo isso. Hoje a gente vai estudar sobre as profecias que antecedem, os sinais que antecedem então a chegada de Jesus, o arrebatamento da igreja com base em Mateus capítulo 24. Para a gente entender muito bem isso, espero muito estar ajudando você. Deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, isso ajuda a gente, contribui também com o nosso ministério. E o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: os sinais sobre a terra. Nós vamos entender muito bem, à luz da palavra de Deus, que os sinais sobre a terra relatam especialmente a chegada de Jesus, o arrebatamento da igreja. Tanto o apóstolo Paulo, como também nos evangelhos, especialmente Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar relatos que descrevem que o planeta Terra já demonstra esses sinais sobre a necessidade do retorno do Messias, que é Jesus. A chegada do Cristo, o arrebatamento da igreja, a restauração desse mundo vindouro. Para você entender melhor, observe o texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Roma, ele descreve que a terra já está gemendo, está sofrendo por causa da contaminação do pecado. Esse sinal, onde a terra sofre, onde a terra geme, descreve então a chegada de Jesus, o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja como um sinal muito precioso. Para a gente entender isso de forma clara, o primeiro subtópico trata então sobre as catástrofes naturais. Observe o texto bíblico então comigo, de Mateus capítulo 24, versículo 27. O próprio Jesus fez questão de dizer esse relato em sua profecia, de descrever que a terra gemeria, que a terra sofreria, e essas catástrofes naturais seriam sinais a respeito da sua vinda. E essas catástrofes naturais, descritas na Bíblia, são resultados então do pecado, da depravação humana, da exploração desse planeta. E esses sinais são ditos pelo próprio Jesus como sinais que descrevem especialmente a sua chegada, o seu retorno e esse retorno glorioso para a sua igreja. Um detalhe, nós cremos que Cristo virá, arrebatará a igreja, isso será visível para os santos, tá? Para aquele que não está em Jesus, ele não vai ver, não vai sentir, mas perceberá então os sinais. Para você entender melhor, o segundo subtópico destaca então o seguinte argumento, que as catástrofes naturais são então resultados da ação do homem. As catástrofes naturais, que são constantemente noticiadas, são então resultados dessa parcela de culpa causada pelo homem. O homem então age de acordo com a sua depravação, conforme o seu pecado, para poder explorar os recursos naturais da terra. A própria Bíblia descreve que a terra ela geme, ela sofre por causa desse cuidado. E essa falta de cuidado é um sinalizador também da volta de Jesus, do retorno de Cristo.
Esse retorno de Cristo que estabelecerá então algo que é glorioso. Por exemplo, o milênio será então um período de 1000 anos, onde a terra será restaurada. Então a terra clama por esse momento especial. E aí nós vamos perceber, conforme a Bíblia, muito bem, à luz das Escrituras, que o pecado distorce então essa compreensão humana. E essa exploração da terra é resultado da sua depravação. E essa depravação causa então grandes situações terríveis para o próprio ser humano. E a Bíblia descreve isso como um dos sinais, conforme Mateus capítulo 24, versículo 7. Já avançando, vamos agora para o seguinte argumento, que é o terceiro, que trata sobre as fomes e pestes. Quando analisamos então o texto de Lucas capítulo 21, versículo 11, você vai perceber o próprio Jesus falando das epidemias e de doenças. Então a palavra peste se encaixa aqui com epidemia, com doenças. Observe o que está acontecendo no nosso dia a dia. O exemplo da própria pandemia, que está tão presente, tão perto da gente, que está próximo dos nossos dias. A Bíblia destaca que as epidemias são então sinais do retorno de Jesus, causados especialmente por causa do pecado. Nós vamos perceber especialmente a necessidade de nos apegar a Deus. Então, quando nós observamos esses relatos bíblicos sobre essa influência do mal, sobre a influência do pecado, e percebemos que isso então são sinalizadores do retorno de Cristo, nós percebemos que está próximo. Muito em breve a igreja será arrebatada e precisamos então nos preparar para esse grande dia. Já avançando, espero estar contribuindo com você. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, teu likezinho, envia essa aula para alguém. O segundo ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: os sinais na vida religiosa. Observe comigo Mateus capítulo 24, que destaca muito bem a respeito dessa frieza espiritual, como também o sinal do retorno de Cristo. O primeiro subtópico trata então sobre os falsos mestres. Os falsos mestres, então, são aqueles que distorcem a palavra de Deus, que propagam um outro evangelho. O evangelho que não tem compromisso nenhum com as escrituras, mas tem compromisso consigo mesmo. O próprio Paulo também alertou sobre a chegada desses homens terríveis que desacreditam a morte de Cristo, a ressurreição do Senhor. São pessoas, então, que utilizam a doutrina, utilizam o ensino para poder afastar as pessoas de Deus. E os falsos mestres estão presentes também no nosso dia a dia, através de mensagens, através também de postagens na internet, de ministrações, que distorcem um verdadeiro, um genuíno evangelho, porque eles propagam a mentira. Esse evangelho distorcido é citado por Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele cita-o como outro evangelho. Um evangelho que não é da vontade de Deus, um evangelho que tem compromisso com os seres humanos e não tem compromisso com o querer de Deus, com a salvação e com a libertação das pessoas. Em segundo lugar, como segundo subtópico nesse ponto, vamos trabalhar então sobre apostasia como também um sinal da chegada de Jesus, do retorno de Jesus. A apostasia é o abandonar da fé, é o abandonar de obedecer a Cristo, é o abandonar do compromisso com o Evangelho. Existem muitas pessoas que estão se unindo especialmente à apostasia, se dizendo que são evangélicos, mas na realidade são pessoas afastadas do Senhor, não tendo compromisso nenhum com a palavra de Deus e com a vida cristã. Aqui nós vamos encontrar na apostasia uma verdadeira frieza espiritual, a frieza do amor, da propagação, do id, dessa leitura diária da Bíblia, dessa prática da oração, e essa frieza espiritual afasta as pessoas de Cristo também. Então, isso é um sinal da vinda de Jesus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos encontrar outro sinal, uma fé superficial. Também é um sinal a respeito da vinda de Jesus, desse arrebatamento da igreja, da vinda gloriosa do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, você vai perceber que essa fé superficial é citada por Paulo como práticas antibíblicas, como atitudes, então, de pessoas que abandonam a fé devido às suas frustrações e passam agora a ter uma vida superficial.
Vão na igreja somente para cumprir tabela, mas não têm compromisso com Deus. Há uma necessidade, então, de termos sempre um compromisso com o Senhor, de permanecermos firmes, de termos uma verdadeira e genuína vida de oração, dedicada a Deus, em consagração ao Senhor. Esses cuidados são necessários para a nossa caminhada cristã. São necessários também para avançarmos em Cristo conforme o Evangelho. A nossa fé não pode ser superficial. E uma fé superficial é um sinal também que Cristo está voltando. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da nossa lição, vamos trabalhar agora sobre os sinais na vida social e moral. Observe, essa depravação total causada pelo pecado descreve especialmente essa corrupção humana, onde as pessoas passam agora a desacreditar a própria consciência moral, a própria ação social em respeitar o outro. E essa corrupção humana, que é depravada, que é influenciada pelo pecado, influenciada pelas mídias, acabam agora demonstrando especialmente a falta de compromisso com Deus no coração de alguém. O primeiro subtópico trata então sobre o aumento da imoralidade. O aumento da imoralidade presente no nosso dia a dia são também fatores que descrevem sinais da vinda de Jesus. Essa distorção do conceito da família, esse ensinamento especialmente praticado da ideologia de gênero no nosso tempo, essa visão do aumento de abusos sexuais, de exploração infantil, nós vamos perceber que tudo isso são sutilezas de Satanás que se revelam no nosso tempo para desmoralizar a família, para acabar especialmente com aquilo que Deus criou. Observe o texto bíblico de João, capítulo 5, versículo 19. Então, esses sinais presentes no nosso tempo são relatos a respeito da vinda de Jesus. O segundo subtópico também descreve a falta de amor. A falta de amor é especialmente praticada pela maldade. Essa falta de amor tem esfriado o amor de muitas pessoas, como está escrito em Mateus 24:12. Essa falta de amor é a falta de consideração ao próximo, a falta de convivência social. Essa falta de amor descreve muito bem a falta de empatia, de olhar para aquele que necessita e não considerá-lo. Então nós vamos perceber que o mundo está caminhando para um processo egoísta, afastado de Deus, distante do Senhor. E nós precisamos nos aproximar de Deus em todo o tempo, porque isso é um sinal da vinda de Jesus, um sinal desse esfriamento que descreve especialmente a necessidade de, como igreja, agora permanecermos firmes no Senhor. Para fechar a aula, o último subtópico destaca sobre as alterações no comportamento humano. A falta do amor resulta então em escândalos, em traições, em maldições, em falta de consideração ao próximo, em roubo, como resultados então do pecado. Resultados então da depravação humana e desse afastamento da presença do Senhor. Porém, Jesus disse aos seus discípulos que os seus discípulos deveriam permanecer firmes, amando uns aos outros, porque o tempo está próximo, é chegado. E nesse amor, nessa prática, nós seremos então salvos. Lucas capítulo 21, versículo 19. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você para a glória de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, vou ter o prazer de te receber por lá. Tira uma foto com esse povo bonito, esses teus alunos que estão iniciando o ano com você na EBD. Eu quero conhecer tua classe também, que assiste a aula com a gente, que Deus abençoe, tá? Ah, não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta é o dia da classe dos pré-adolescentes. E eu espero muito que o Senhor Jesus venha te edificar, te abençoar poderosamente nesse trimestre, em nome do Senhor Jesus. E toda sexta eu conto com você aqui, com a gente, estudando a palavra de Deus em nome de Cristo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. É muito simples, você pode aceitar Jesus comentando abaixo aqui, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, olha, coloca aí teu pedido de oração. Cristo está voltando. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua família,
para que você então seja edificado para a glória de Cristo, em nome do Senhor. Vidas estão aceitando a Jesus aqui. Esse é o nosso papel aqui na Escola Bíblica Dominical, edificando você, falando do amor de Deus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer, a avançar, a estudar muito sobre escatologia durante esse trimestre. A gente está pincelando aqui com você. Quero descrever para você esse texto, indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Vale a pena você ter esse material, é da editora CPAD. Entra no site, peça o seu. Quero indicar para você Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Esse material é da editora Vida Nova. Vale muito a pena você ter esse material para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Quero indicar para você também Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva. Um material muito legal que vai te ajudar a crescer em Cristo. E quero indicar também esse texto, O Arrebatamento, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista, que é aquilo que a gente acredita, da editora Carisma. Vale muito a pena você ter esses recursos. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, tá? Na próxima aula, onde a gente vai estudar sobre o arrebatamento da igreja. Nessa lição, eu vou esclarecer para você como acontecerá o arrebatamento da igreja. Não perde não. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.